Doutor, eu queria aproveitar e perguntar, eu trouxe essa ponderação para a Cris Serra e quero ouvir o senhor como especialista também, porque a gente fala sobre auditoria nessa questão do Hospital Veredas, por exemplo. O que precisa ser feito, que tipo de pressão, né, precisa ser feita, além dessa que a gente está fazendo aqui, porque a imprensa também é uma ferramenta de fazer pressão para que esses órgãos ajam, né? A gente estava falando sobre o Tribunal de Contas poder agir de ofício nessa questão, não precisar ser provocado pelos órgãos, então eu queria te ouvir um pouco melhor sobre isso. Primeiro, é interessante você colocar a questão do agir de ofício. O agir de ofício significa a autoridade, por conta própria, tomar as providências necessárias para a fiscalização, a denúncia e etc., tendo em vista que não precisa ser provocado. Mas, neste caso, diante de uma matéria dessa do ICL e da sequência, nós não estamos falando mais de agir de ofício. Essas matérias, de fato, são o que nós chamamos de São uma provocação. notícia-crime. É claro, são uma Notícia-crime provocação. pública. É. Basta a autoridade pública registrar que assistiu à matéria, de pedir cópia da matéria, isso não precisa nem pedir, basta gravar na internet, e o seguinte, instaura imediatamente a investigação. E mais, vamos colocar, a Polícia Federal está sendo coordenada, e aí meu parabéns aí ao diretor da Polícia Federal, o Andrei, está sendo coordenado por pessoas muito sérias nesse momento. Então, eu tenho certeza absoluta que, diante de uma matéria dessa, não há o que se fazer, tem que se tomar providência efetiva. Eu hoje falei sobre a questão do Marielle. Vou voltar, porque essas coisas se conectam. Só há uma maneira de se resolver o problema na milícia do Rio de Janeiro. E aí falo, só há uma maneira de resolver o problema da corrupção em determinados lugares do país, como nesse. É a atuação firme da Polícia Federal. Porque, evidentemente, que as forças políticas locais, com toda a estrutura, mostraram uma promotora que se aposentou e foi trabalhar no hospital, essa porta giratória comum na Lava Jato. Nós tivemos casos de pessoas que, tanto internacional, procurador suíço, que ajudou a criar multas contra empresas brasileiras, depois sai e passa a querer vender serviço. Né? Essa promotora, ao sair da área pública e ir para lá, isso evidentemente que nós estamos falando de claro indício de corrupção, porque não é ela ter sido abrigada lá, é o fato dela, enquanto exercia o cargo público, ter deixado de fiscalizar para receber o benefício futuro do emprego. O que é a questão do Sérgio Moro, quando nós falamos que ele saiu de juiz da Lava Jato e foi parar numa empresa americana? Se não a mesma coisa. A Álvares e Marçal, a mesma coisa. Então é o seguinte, é corrupção realizada durante o cargo, não é o cargo futuro que teve. O cargo futuro que teve é o benefício econômico em razão da omissão. E no caso do Sérgio Moro, em razão das ações criminosas. Então, a minha resposta é, diante da matéria do ICL, essa matéria tem que ser levada para dentro do inquérito policial. Se não existir, tem que ser instaurado, e acredito eu que a Polícia Federal deve fazer uma investigação profunda. E, evidentemente, que em relação a verbas da saúde pública, ao qual é uma das pautas fundamentais, e é evidente que é o seguinte, que não é possível se admitir que o governo progressista, que se elegeu com a pauta do serviço público, possa fazer um acordo exatamente sobre o Ministério da Saúde, que é um ministério essencial para a população brasileira. Tem que ficar com alguém de confiança absoluta da pauta eleita. Então, a resposta, a Polícia Federal deve utilizar a matéria do ICL e aprofundar uma investigação que faça se interromper esse tipo de desvio. E o seguinte,
E, evidentemente, e nesse caso, havendo envolvimento de quem quer que seja com foro de prerrogativa, poderá o Supremo Tribunal Federal e outros órgãos tomarem ações imediatas. É o que se espera diante da coragem do ICL e dessas matérias e desse trabalho brilhante que nós estamos todos assistindo.